Olá, mulheres sábias, como vocês estão? Estamos começando o ano de 2025, esse é o primeiro vídeo do ano de 2025. E para começar esse vídeo, eu já quero te desejar um ano novo maravilhoso, que o seu ano seja, assim, incrível, que seja um ano de muito autoconhecimento, que você continue nesse processo dessa busca pela sua própria essência, de saber quem você é e que você se encontre cada dia mais. Eu não acredito que esse é um caminho que tem início e fim, mas que ele é um processo, né? Existe um percurso que a gente precisa caminhar e a gente precisa ver beleza dentro desse caminho, né? E para o vídeo de hoje, eu quero falar exatamente sobre algo que nos puxa para trás quando estamos nesse processo de autoconhecimento, tá? Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, eu vou trazer de uma forma diferente e eu vou te dar 5 formas, tá? Para você sair desse limbo que eu vou te contar nesse vídeo. Mas antes, eu quero me apresentar para você, se você é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, quero te contar quem eu sou. Meu nome é Isadora Filbida, eu sou mentora de mulheres e consteladora familiar. E o meu intuito é guiar mulheres solteiras a viverem um relacionamento pleno, resgatando a sua feminilidade. E se você também é casada, namora, continua nesse vídeo, porque esse vídeo vai ser para você. Início do ano, a gente faz inúmeras metas, inúmeros planos, a gente coloca um monte de sonhos no papel, né? Tem esse instinto, né? Esse espírito de recomeço. E isso é maravilhoso. Só que a gente bem sabe que o ano vai passando, os problemas vão surgindo, as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente vai perdendo essa força, a gente vai perdendo essa energia. E o que que acontece, né? Muitas das vezes, eu já passei muito por isso e eu buscava entender o porquê, né? Porque existe até um livro que fala o comece pelo porquê. E o que que significa, resumindo o livro, é você buscar o porquê que você faz o que você faz. Só que às vezes a gente não tem essa clareza e tá tudo bem. E talvez esse porquê ele ainda não está tão estabelecido dentro do nosso coração que faz com que a gente continue naquilo que a gente tanto quer, né? Porque querendo ou não, a vida, ela é desafiadora. A gente não pode negar isso, né? Nós passamos por inúmeros desafios e esses desafios às vezes nos desmotivam demais. Parece que a gente chega num momento que não acaba, né? E a gente fica buscando, né, saída, respostas para perguntas que parecem que não têm respostas. E eu quero te trazer essas respostas, pelo menos algumas, eu tenho certeza que você vai ter aqui nesse vídeo. E talvez essa resposta que você vai ter aqui vai, assim, nortear tudo aquilo que você tem sonhado, tudo aquilo que você tem planejado e não tem conseguido tirar do papel, tá? O que que eu vou falar nesse vídeo aqui? É sobre a resistência, ou seja, o pertencimento. Por que que eu falo resistência, ou seja, o pertencimento, né? Como eu falei aqui no início desse vídeo, eu sou consteladora familiar. Então, muito da minha filosofia de vida, da minha filosofia de ensino, ela vem das constelações familiares, né? Eu não sei se você sabe o que significa, mas eu posso até gravar um vídeo sobre isso depois. Mas o pertencimento, ela é uma lei, né? O Bert Hellinger, que é o criador das constelações, ele traz isso como ordens do amor, ou as leis do amor, tanto faz. E o pertencimento, ele é a primeira lei. Ela é aquela que, se a gente não der atenção nela, todas as outras também não se diluem. E o que que é o pertencimento? Nada mais é do que uma explicação para todos aqueles padrões que a gente repete do nosso sistema, né? Que é o nosso sistema de crenças, aquilo que a gente acredita, tanto consciente quanto inconscientemente. Ou seja, é tudo que move a nossa vida que a gente não vê. Então, mais ou menos 95% de todas as nossas ações, elas são inconscientes.
Então, o que move, na maioria das vezes, a nossa vida é esse sistema de crença, é esse pertencimento, ou seja, a resistência. É aquilo que faz a gente resistir de ir buscar algo. E aí, o que acontece durante o nosso ano, né? A gente vai perdendo essa energia justamente porque a gente não tem consciência que existe esse pertencimento, que existe essa energia da resistência, essa força da resistência. E aí, o que é essa força? O que essa força vai fazer com você? Ela vai te puxar para trás. Você já tirou carteira de motorista? Já viu que o carro que você faz da autoescola tem um pedal de freio e acelerador, também embreagem, do lado do seu instrutor? É como se a sua vida tivesse esse instrutor dentro do seu carro, lá do lado direito. Quando você acelera, ele vai lá e pisa no freio. E esse instrutor, ele é esse sistema de crença, é o seu sistema familiar, é toda a crença que você foi gerando em toda a sua vida, baseada nas crenças religiosas, na escola que você estudou, na educação que você teve dentro da sua casa. E isso tudo está formando quem é você. E isso tudo pode estar impedindo você de realizar esse tanto de sonho e esse tanto de meta que você quer tirar do papel e você não tira. O ano começa, a gente está lá com aquele espírito de renovação, de recomeço, aquela energia gostosa, porque de fato parece que alguma coisa virou, né? Mas aquele clichê de que se a gente não muda, o ano também não muda, ele é muito verdade. E o que acontece nesse processo? Você até começa uma rotina muito boa, você começa a fazer tudo aquilo que você se propôs. Você põe uma rotina, monta a agenda, faz a lista de todos os cursos que você quer fazer, dos livros que você quer ler, né? Coloca lá 35 livros por ano, sendo que nunca leu nenhum em 2024, ou leu um. Não, esse ano vai ser diferente, porque se eu tirar 1 hora por dia para ler um livro, eu vou conseguir ler não sei quantos livros por ano. Não é assim que funciona. A gente tem que entender que existe como se fosse um termostato em todos os setores da nossa vida, tá? O que é esse termostato? Você já viu um termostato, de fato? Ele regula, né, ali, uma temperatura. E é como se hoje você tivesse um X lá, de uma forma de você viver. Então, por exemplo, em 2024, vamos usar que você, em 2024, o seu termostato de vida era fazer atividade física 3 vezes na semana, fazer dieta de segunda a sexta, ler um livro a cada 6 meses, assistir um vídeo no YouTube a cada 3 meses, dormir tudo desconfigurado, não tinha rotina de sono, ficava muito tempo no celular, não fazia dieta direito, às vezes a dieta funcionava de segunda a sexta e no final de semana já acaba tudo, às vezes já acaba já na quarta-feira, na quinta e na sexta continuava, mas no sábado e no domingo piorava tudo. Então isso é o seu termostato. Aí vira o ano de 2025, você quer fazer dieta de segunda a segunda, tirar o açúcar, tirar a farinha, tirar mais não sei o quê, ler um livro por mês, fazer atividade física 6 vezes por semana. Seu termostato vai explodir, porque ele não está acostumado com essa temperatura. Isso é a nossa autoimagem. E aí, quando você quer realizar esses sonhos, o que te puxa para trás é esse pertencimento, é essa resistência. Por quê? Esse pertencimento é como se ele fosse uma segurança, sabe? É um termostato mesmo de segurança para você. É como se lá no seu inconsciente tivesse assim: peraí, ela sobreviveu desse jeito até hoje. Ela tá viva. Como é que ela quer mudar
toda a vida dela, tudo aquilo que ela faz, não, isso pode ser ruim. Porque o nosso instinto primitivo é de sobrevivência. Então, se você muda completamente a sua rotina de tudo aquilo que você era antes e você quer se tornar uma nova pessoa do dia para a noite, isso vai entrar em conflito. E esse conflito é essa resistência, é esse pertencimento. Então, você não sabendo disso, você começa, aí você falha. Mas aí você volta de novo, porque você lembra que você fez todas as metas lá no início do ano e esse ano vai dar certo. Agora vai. Só que aí você não dá conta de novo. E aí você começa a se culpar. Como se o problema fosse você. Como se você fosse incapaz de tirar qualquer meta do papel. E isso acontece, principalmente se a gente teve uma criação muito rígida, uma criação onde nos foi exigido demais. E aí, na fase adulta, eu quero fazer o que comigo? Me exigir da mesma forma. Eu não posso errar um pouquinho, eu tenho que ser completamente perfeita. Eu não posso falhar, porque se eu falhar, eu vou ser insuficiente. E isso vai te causando mais insegurança, mais a sua autoestima vai lá no seu pé. Você começa a ter uma sensação de que você não é o suficiente mesmo, nem para você e nem para ninguém. Todos os seus relacionamentos começam a ficar ruins para você, porque você acha que você não é o suficiente. Então, quanto mais você ficar com esses sentimentos dentro de você, você vai trazendo essa sensação de incapacidade e nunca vai ser o suficiente um pouquinho que você faz. E aí, o que acontece? A segurança que nós temos em nós mesmas, a autoconfiança que nós temos em nós mesmas, ela vem sim dos acordos que nós fazemos com nós mesmas e cumprimos. Só que o problema é o quanto de acordo que eu fiz, o quanto de meta que eu fiz e o quanto eu sei o que vai me tirar disso daqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou abrir aqui o que eu fiz esse ano, né? Eu já tenho o hábito de treinar, já tenho o hábito de acordar cedo, já tenho o hábito de fazer dieta, isso na minha vida há muitos anos. Não é difícil para mim. Só que eu estabeleci que esse ano eu vou criar mais conteúdos, vou criar mais conteúdos para o Instagram, vou criar mais conteúdos aqui para o YouTube, eu vou gerar mais valor, eu vou servir mais. Então, nesse servir, algo que não era tão comum ano passado era, porque se você entra lá no meu Instagram, tá cheio de conteúdo, né? Eu tô sempre produzindo, tô sempre fazendo alguma coisa, tem inúmeras lives, mas eu falei, vou fazer de forma certa, vou falar um pouco mais da minha comunidade, né? Vou expressar mais, vou ser quem eu sou ali, vou colocar de fato aquilo que eu acredito, porque por muitas vezes eu deixei de fazer isso. E aí o que acontece? Isso vai me puxar para trás. Então essa semana, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo na primeira semana oficial de janeiro, né? Da semana começou no dia 6 de janeiro, eu estabeleci que eu ia acordar 4h30 da manhã, eu gosto, tá? Você não precisa acordar 4h30 da manhã para você ter sucesso na vida. Não se preocupe com isso. Eu determinei isso por quê? Porque eu quero uma rotina de sono melhor. Isso sou eu. Eu estabeleci que eu preciso de um sono melhor para que a cascata de todos os outros acontecimentos que eu quero que aconteça flua. Porque se eu durmo bem, eu acordo bem, eu produzo bem, eu treino bem, eu me alimento bem, a minha saúde fica melhor. Então, tudo é uma sinergia na vida, né? Então, eu acordo ali 4h30, faço o meu devocional, faço a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia. Por quê? Porque todo dia, de segunda a quinta, lá no Instagram, eu determinei que às 6h30 da manhã nós vamos fazer um estudo bíblico
de alguma passagem da Bíblia. Nesse exato momento, estamos falando de Provérbios. Por quê? Porque eu acredito que uma mulher sábia não é sábia e nunca vai atingir a sabedoria se ela não tiver princípios, virtudes e Deus dentro do próprio coração. Então eu falei, se eu faço isso para mim há muito tempo, há muitos anos, e isso mudou a minha vida, eu vou levar isso para minha audiência, eu vou levar isso para as minhas seguidoras, eu vou levar isso para as minhas amigas, para as minhas alunas, porque o exemplo, ele é a única forma de influenciar. Só que isso para mim é um desafio. Acordar às 4:30 da manhã sem fazer nada não é desafio. Mas para determinar algo bom, de fazer algo bom para o mundo, é um desafio, é uma resistência. Por quê? Porque existe sim uma energia, vamos dizer assim, maligna, que não quer que o mundo evolua, que não quer que nós nos tornemos melhores. Então, tudo aquilo que você fizer que vai levar o outro para o mais, para o alto, existe uma força maior que pode te puxar. E aí eu preciso ter consciência dessa força, para que eu resista a essa força, para que eu saiba disso, tenha consciência disso, e mesmo assim vou lá e cumpro o meu propósito. Então, sabendo disso, fica o mais difícil. O meu corpo está muito mais cansado, do nada. Eu sinto um sono descomunal, mesmo dormindo muito cedo. Eu estou dormindo no máximo às 9 horas da noite. E mesmo assim, se você fizer as contas aí, vai dar a hora certinha de dormir bem, tá? Porque a gente pode dormir ali de 7 a 8 horas por noite, que é um ótimo sono. Pelo menos para mim é um ótimo sono. Então, ali eu comecei a perceber que existiu essa resistência. Mas o que é que eu posso fazer de diferente? E aí é onde eu vou te ensinar 5 coisas que você pode fazer, tá? Para que isso não afete a sua vida, para que você consiga fazer aquilo que você se propôs agora no início do ano, para que você busque, né, de fato, ser uma mulher melhor, busque essa sabedoria, e eu espero verdadeiramente que isso esteja dentro do seu coração para esse ano. Porque senão não faria nem sentido você estar aqui vendo esse vídeo. E aí, a primeira coisa que você precisa saber é: tenha consciência dessa resistência. Tenha consciência desse pertencimento. Porque, deixa eu trazer uma outra informação para você. Esse pertencimento, vamos supor que você hoje é a ovelha negra do seu sistema. Ou seja, aquela que está rompendo todos os padrões. Ou nem precisa estar rompendo todos os padrões. Mas é a primeira mulher do seu sistema que está buscando ser mais feminina, que está buscando ser mais leve, que está buscando aprender a confiar nos homens, a deixar ser cuidada, ser amada, ser vista, por mais que isso seja desafiador, mas você se abriu para curar os seus traumas, para olhar para as suas feridas, para saber o que tem dentro de você que te impede de ser essa mulher virtuosa. E aí você é a única no seu sistema, até então, que está nessa busca. A sua mãe não fez isso, as suas avós não fizeram isso, tanto por parte de pai, por parte de mãe, as suas bisavós não fizeram isso, tataravó e tudo mais. Por quê? Porque nós viemos de uma geração de mães que precisaram lutar demais, ser guerreiras demais, né, na vida, porque elas passaram por uma transição ali, ó, das nossas avós para cá, depois ali da Segunda Guerra Mundial, onde as mulheres tiveram que trabalhar, né, por causa da Revolução Industrial. O que isso significa? Foi quando as mulheres começaram a trabalhar. Elas precisaram trabalhar.
Então já não tinha mais aquela mulher do lar o tempo todo, né? É claro que naquela época as mulheres pobres, elas sempre trabalharam, tá? Mas isso aumentou. Então, o homem ficou perdido, a mulher ficou perdida e a gente está colhendo ainda, né, esses frutos, né, que não foram tão bons hoje. E aí as mulheres tiveram que aprender algo que não é da essência da mulher. E isso ficou muito confuso, né? Ou era 8 ou era 80, eu precisava ser guerreira demais ou eu precisava ser submissa demais. Então, nós estamos hoje, a nossa era, inclusive, é uma era de muitas dúvidas, de muitos conflitos internos, onde o que é de fato ser feminina? Como que eu tenho que ser feminina? Né? Existem muitas dúvidas na nossa cabeça. Então, quando a gente tem consciência de que essa resistência existe, né, de que esse pertencimento existe, eu vou conseguir me centrar um pouco mais. E esse centramento é justamente entender que às vezes quando eu tiver buscando esse autoconhecimento, buscando ser essa mulher virtuosa, essa mulher sábia, eu vou conflitar. Vão existir dúvidas demais na minha cabeça e talvez eu vou querer desistir. Porque eu vi a minha mãe sendo guerreira, eu vi a minha avó sendo guerreira, dando conta de tudo. Então, por que eu tenho que me submeter a ser diferente? Por que eu? Isso pode ser a resistência, é o pertencimento, porque por vezes o pertencimento, ele vai atingir, o pertencimento é a resistência, ele vai atingir aquele local dentro de você, né, do seu mais interno ali, do seu profundo, que só você sabe que é onde mais te machuca. E talvez seja nos seus relacionamentos. Então, primeira coisa, tenha consciência disso. Porque quando a gente tem consciência e algo começa a acontecer do tipo, peraí, se eu tô nesse conflito, se eu tô querendo fazer demais, se eu tô cansada demais, se eu tô exausta, é porque pode ter uma resistência aqui. Então esse centramento é justamente isso, é trazer o inconsciente para a consciência e entender que isso só está acontecendo porque eu estou buscando um caminho diferente, tá? Segundo ponto, se acolhendo. E esse se acolhendo é justamente quando você tem consciência dessa resistência. Porque pensa bem, você está ali vivendo um caminho diferente de tudo aquilo que você já viveu na sua vida. Você é filha de uma mãe talvez rígida demais, que nunca te acolheu, que nunca deu um amor no qual você esperava, que nunca te incentivou a descansar e inclusive, falou para você que era bom descansar. E aí hoje, se você deita no sofá porque você está cansada no meio da tarde, é errado. E esse se acolher é justamente entender que você não precisa ser perfeita. E é claro que existe uma linha tênue do ser perfeita e cumprir aquilo que a gente se propôs a fazer, tá? Eu vou dar outro exemplo para vocês que vem acontecendo comigo nesse momento, né? Agora, pode ser que, às vezes, se você tá vendo esse vídeo muito depois, pode ser que isso já tenha se encerrado. Mas o que que aconteceu? Na segunda-feira, que foi o primeiro dia que eu comecei a acordar às 4:30 da manhã, já no meio da tarde me veio um sono muito forte. E o que que eu fiz? Eu coloquei hora para fazer tudo aquilo que eu me propus a fazer. Todas as horas ali estavam contadinhas. E aí, assim, eu já fui uma mulher muito mais rígida, tá? Do que eu. Hoje eu ainda sou um pouco, mas bem menos. Às vezes ali uns 20% só do que eu era antes. Então, quando algo saía do meu planejado, eu surtava. Eu não conseguia mais ter clareza durante todo o meu dia, parece que eu me perdia. E ali na hora do almoço, algo inesperado aconteceu. Toda segunda-feira eu faço a unha.
E é às 2 horas, às 14 horas. E aí a minha manicure me manda mensagem: amiga, você consegue vir mais cedo? E eu falei, eu parei um pouquinho, eu olhei, e claro que eu pensei, será que eu consigo ir? Será que eu tô falando sim para ela e não para mim? Ou eu realmente consigo ir? A gente tem que pensar isso também, tá? Nunca negue algo para você que de fato vai fazer a diferença, tá? Então eu olhei ali e eu falei assim, tem como. E aí eu fui, fiz a unha, cheguei em casa bem mais cedo. Eu fui 12:30, mais ou menos. Então eu cheguei antes do meu horário, que era para eu ter ido. Então eu cheguei aqui em casa e me deu muito sono. E eu ainda precisava fazer algumas coisas que eu teria que ter feito nesse intervalo ali do meio-dia até as 2 horas. E aí eu falei para mim mesma: "Espera aí, se você parar agora para fazer o que você precisa fazer, você vai ter energia? Talvez não. Então o que que custa você deitar aqui um pouquinho, descansar e depois você vai fazer aquilo que você precisa fazer?" E aí foi isso que eu fiz. Esse se acolher é justamente, primeiro, traz para a consciência e se acolhe. Entende que talvez esse descansar, e aí eu sei que talvez você pode estar aqui vendo isso, você pode ser uma pessoa que trabalha de CLT, tá? Então o que que você pode fazer, né? Talvez não tem essa possibilidade de você descansar. Mas faz o seguinte, dá uma pausazinha de 10 minutos, vai no banheiro, joga uma água no rosto, se for possível, se você não tiver de maquiagem, né? Mas respira fundo, solta o celular, sai um pouco da tela, respira, faz uma respiração, fecha o olho, respira lento, solta devagar e volta para o seu centro, porque ali o corpo já dá uma alinhada, sabe? Você não precisa dormir, mas é bom que você faça esse alinhamento para que a sua mente volte para o lugar, volte a funcionar melhor. E conversa com você mesma. Olha, eu tenho que estar aqui até às 18 horas. Então, eu vou respirar aqui um pouco. Parece loucura, mas a gente pode conversar com a nossa mente, tá? Então, você conversa consigo mesma. E olha, vamos fazer um acordo? A gente precisa estar aqui até às 18. Então, eu vou dar uma pausa agora de 10 minutos, vou respirar. E, gente, eu acredito piamente, tá? Que todo trabalho, ele pode dar essa pausa. Conversa direitinho, acho que todo mundo pode ter essa pausa. Se eu não me engano, isso, se algum advogado ou advogada estiver vendo esse vídeo, vocês podem me corrigir aqui nos comentários, mas eu acho que isso até pode ser uma lei que protege o funcionário dessa pausazinha, né? Talvez até mais de 10 minutos para um lanche, por exemplo. Você pode fazer seu lanche sem o celular, porque, gente, celular tira demais a nossa energia, mas é demais mesmo. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é olhar verdadeiramente para as suas necessidades. O que que de fato você precisa fazer? Porque às vezes a gente quer fazer tantas coisas e essas coisas não são necessárias. Elas não são de fato importantes. Talvez seja urgente, e aquilo que é urgente não é importante, por vezes, tá? Porque se isso não for resolvido, resolucionado está. Então, para que você vai deixar algo que de fato é importante? Ou seja, dormir bem, cuidar de você, ler um livro, cuidar do seu intelectual, acende uma vela, toma um bom banho, trabalha, faz o seu trabalho, cuida do seu mental, do seu espiritual, tira um tempo para Deus. Isso é importante. E claro que tem outras coisas que eu tenho certeza absoluta na sua vida que é importante. Gravar esse vídeo aqui é super importante, mas ele não é aquela primeira coisa que eu tenho que fazer durante o meu dia. Ele é muito importante, mas ele não é aquela coisa, nossa, se eu não fizer isso daqui, algo de muito ruim vai acontecer. Não, eu consigo fazer isso aqui depois.
E a gente vai estabelecendo, a gente vai se organizando. A gente precisa ir para o quarto, que é o quê? Saber exatamente o que você quer. O que de fato você quer da sua vida? Porque aí essas coisas que não fazem sentido, elas vão te tirar do foco. Você precisa saber o que você quer nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, na sua vida intelectual, na sua vida espiritual, na sua saúde física, no seu corpo. Você precisa estabelecer e faz metas muito pequenas do tipo, peraí, se eu tomo açúcar no café todo dia, deixa eu tirar esse açúcar do café? Ontem eu conheci uma moça numa cafeteria, em uma cafeteria de café especial que eu vou aqui, e ela só tomava café com açúcar. E aí o dono da cafeteria falou assim, olha, eu vou fazer um café para você começar a tomar café sem açúcar, e você vai amar. Quando ela tomou aquele café, ela falou assim, meu Deus, que café gostoso. Esse aqui eu consigo tirar o açúcar. E você não sabe, a minha meta de 2025 é tirar o açúcar do café. Então é isso, sabe? Às vezes a gente quer fazer uma revolução na nossa cozinha. Tirar o glúten, tirar a farinha branca, tirar o açúcar, tirar a lactose, tirar sei lá o quê. Isso é muito bom, isso é muito saudável. Hoje a minha alimentação é basicamente essa. Eu não como farinha branca, não como açúcar, não tenho queijo aqui em casa porque eu tenho intolerância à caseína, não tem açúcar aqui em casa. Inclusive o dia que você vier aqui em casa, né, você tem que trazer só açúcar se você quiser usar. Tô brincando. Mas não tem essas coisas. Mas por quê? Porque tem anos que eu vivo assim. Então isso não faz falta mais para mim. Hoje já é uma rotina estabelecida, entende? Não é uma coisa que eu vou tirar para sempre e 100% dos meus dias. É por isso que a gente falha muitas das vezes, porque eu crio uma expectativa muito alta e eu não consigo chegar nem em 20% dessa expectativa e a frustração é menos 100. E aí, por exemplo, eu quero começar a treinar. O que está dentro das minhas possibilidades que eu posso fazer hoje? Ah, eu posso dar uma volta no quarteirão da minha casa. Eu posso pular a corda. Eu tenho um elástico aqui em casa. Eu posso olhar umas aulas no YouTube e fazer aula com elástico. Eu posso fazer flexão em casa. Eu posso... Não sei. Se você mora em prédio, se tem esteira, faz bicicleta. Ou se você pode ir para uma academia, vai nem que seja 2 vezes por semana. Mas não estabeleçam metas altas. Ah, eu quero criar uma rotina espiritual mais conectada com Deus. O que eu faço hoje? Ah, eu faço uma oração quando eu acordo e uma quando eu vou dormir. Então tá, o que eu posso melhorar hoje? Eu posso tirar mais 10 minutos e ler um capítulo da Bíblia? Eu leio. Eu posso comprar o Café com Deus Pai e ler uma página dele por dia? O que eu posso fazer para melhorar um pouco mais? É assim que a gente começa a mudar. É assim que a gente começa a ter clareza daquilo que a gente quer na nossa vida. Eu quero melhorar o meu relacionamento ou eu quero atrair um novo relacionamento? Quem eu preciso ser? Quem eu preciso me tornar? Às vezes eu nem tenho consciência do porquê eu não estou atraindo bons relacionamentos para a minha vida. Então eu posso estabelecer que, peraí, a minha meta agora é me autoconhecer, é olhar para mim e saber o porquê que eu não estou atraindo o relacionamento que eu quero para a minha vida. Então esse é o foco. E se eu estou num casamento, eu olho para o meu casamento e penso, eu quero estar aqui? Primeira coisa que você precisa fazer, eu quero estar aqui? Então tá, aonde eu posso começar a mudar? E aí eu já vou te dar um spoiler, é primeiro por você e nunca para o outro. Porque o que eu falei nesse vídeo aqui lá no início, o exemplo, ele é a única forma de influenciar. E quando você muda você e o seu marido começa a ver que tudo aquilo que você está buscando está refletindo em você e você está virando uma nova pessoa, ele vai começar a despertar para essa nova pessoa que você é. E assim em todas as áreas da nossa vida. Não inventem de fazer grandes coisas. E aí você vai tendo clareza daquilo que você realmente quer. E aí você não vai perder o foco, tá? E aí a gente vai para a última, que talvez seja a mais importante.
sair da postura da salvadora. Porque a salvadora, ela quer salvar todo mundo e ela esquece de si mesma. E aí, essa pode ser a maior resistência que você talvez vai enfrentar. Porque você precisa entender que coisas vão surgir para que você volte para o lugar de onde você estava vindo. E aí vai aparecer suas amigas te pedindo ajuda, sua mãe que nunca te pede ajuda pede, tá passando por um problema, seu pai reclamando da vida, seus avós isso, seus irmãos aquilo. Então a gente precisa sair dessa postura. Porque se você não se salva, não tem como salvar o outro. Na verdade, ninguém tem a capacidade de salvar o outro. Não tem como. Só nós podemos fazer por nós mesmos. E quando nós fazemos por nós mesmos, a gente consegue ter estrutura espiritual e emocional para fazer com que esse exemplo arraste o outro. E aí a gente pede para um ser que pode nos ajudar. E esse ser é o único, que é o nosso Criador, que é Deus. Ele sim pode fazer com que o outro se salve e não a gente. Isso não está no nosso poder. Isso não é nosso. Então, minhas senhoras, para esse vídeo de hoje, eu espero verdadeiramente que vocês tenham consciência dessa resistência, desse pertencimento e que 2025 seja, assim, o melhor ano das nossas vidas. E que daqui para frente sejam só bênçãos. Porque escrevam isso, essa resistência, se vocês começarem a ter consciência dessa resistência, começar a driblar essa resistência, eu tenho certeza absoluta que tudo aquilo que vocês traçaram agora esse ano, claro que não metas cabulosas, vão se realizar. E aí eu quero que vocês me contem lá no final do ano de 2025, tá bom? Então um beijo, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo.